Abençoe todos que vieram, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos em paz. Boa aula para vocês. Daqui a pouco também irão participar da ceia deles. Glória a Deus por isso. Amém? 1 Pedro, livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7. Abra comigo sua Bíblia. Obrigada. Eu vinha estudando um tempo, um texto, e eu até cheguei a iniciar o meu esboço. Mas eu gosto de ser muito sensível à voz do Senhor. E eu não trago uma mensagem apenas porque eu acho ela bonita. Não, eu trago algo que primeiro ela queima em mim. E depois eu trago para a igreja. E naquela palavra, como é que eu estava preparando e não estava falando aqui ainda, eu não estava queimando aqui. Eu falei, Deus, e agora? Eu não tenho outra mensagem. E eu comecei a ler e nada. Até que na sexta-feira o Senhor começou a ministrar. E aquilo começou a queimar dentro de mim. E eu falei, essa é a palavra que o Senhor quer falar à sua igreja. Porque antes de falar com vocês, a palavra precisa queimar dentro de quem ministra. E ela ministrou muito ao meu coração. E eu quero trazer para vocês o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Paizinho, o Senhor tem total liberdade nessa noite. Eu sou apenas um instrumento seu. E eu quero te pedir que o Senhor me use nessa noite a falar com a tua igreja. Que o Senhor fale com eles da mesma forma que o Senhor falou comigo. Que essa palavra nessa noite venha atingir corações, venha tocar corações, venha atingir algo, Senhor. Eu sei que o Senhor não fala com o corpo ausente. E se essa palavra queimou em mim, mas alguém também precisa ouvi-la nessa noite. Então eu te convido, Senhor, a permanecer nesse lugar, a ficar à vontade entre nós e manifestar a tua doce presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas. Você pode cantar isso? As águas do Senhor estão nesse lugar. Como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Eu sei que as águas do Senhor, elas estão aqui nessa noite. E quando as águas do Senhor estão em um lugar, Ele traz vida, Ele traz pureza, Ele traz consolo. Amém? Então eu quero te convidar nessa noite a entender que Deus está nesse lugar.
Você crê nisso? Então eu sei que às vezes nós temos a tendência de, quando nós estamos cansados, sobrecarregados ou preocupados, estarmos um pouco distantes. Mas eu te convido a não se distrair nessa noite. Eu quero te convidar a prestar total atenção no que o Senhor ainda quer fazer nesse lugar. Amém? Então abra o seu coração nessa noite para o que Deus vai fazer. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Porque o que o Senhor deseja fazer nesse lugar, Ele já começou a fazer desde o início que nós entramos aqui. Amém? E quando eu li essa palavra, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, quem nunca passou pelo fogo? Quem nunca passou por aqueles processos que você fala assim: Deus, eu acho que eu estou passando por aquele processo de lapidação, por aquele processo que o Senhor está me moldando, por aquele processo que eu sinto o Senhor trabalhando em mim. E são dias que tudo que nós queremos é chorar, são dias de lágrimas, são dias de choro, são dias de dores. E nós precisamos entender que quando nós passamos por esse processo, que nem o apóstolo, ele começa a dizer que a prova da nossa fé, da vossa fé, é muito mais preciosa do que a do ouro. Porque o ouro, ele passa por um processo para ele se tornar aquela aliança bonita, para ele se tornar aquele objeto bonito. Ele passa por um processo muito doloroso, que é o processo de lapidação, o processo no fogo. E é o fogo que faz com que o ouro ganhe a forma que ele vai ser utilizado, né? O fogo faz com que o ouro ele chegue à funcionalidade dele, aquilo que ele realmente vai ser. Porque uma barra em si de ouro, ele tem valor, mas uma barra a pessoa pega e coloca lá no canto, né? Você não vai sair por aí com uma barra de ouro. Mas quando ela é transformada em algo, quando ela é transformada em uma aliança, quando ela é transformada em um objeto, aí sim ela é exposto, aí sim ela é usado, aí sim ela tem um sentido. Amém? E quando nós passamos por esses processos de lapidação, esses processos de modelação, não é nada fácil, queridos. São dias terríveis. Mas eu aprendi que o fogo, ele nos aprova. O fogo, ele nos aprova. Todas as vezes que o Senhor nos permite passar por uma situação de fogo, não é para nos matar, não é para nos destruir, não é para nos humilhar, rebaixar, mas é para nos aprovar. Porque o fogo, ele vem com esse sentido de aprovar. Porque às vezes nós falamos que nós amamos Deus, que Ele é a nossa prioridade e que nada pode nos separar do amor dEle. E de fato, nada poderá nos separar do amor de Deus por nós, porque o amor dEle é imutável, o amor dEle não muda, o amor dEle é o mesmo, independentemente de como você agiu naquele dia, Ele continua te amando da mesma forma, amém? Só que o nosso amor por Deus às vezes muda, porque sem perceber, às vezes nós colocamos algumas coisas, pessoas e objetos no lugar que deveria ser dele. E o fogo, ele vem nos provar para nos aprovar. Porque às vezes nós cantamos que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o fogo vem fazer com que realmente venhamos entender se realmente nada está nos separando do amor de Deus. E o fogo, ele vem para nos provar. Provar o nosso amor pelo Senhor, provar a nossa lealdade ao Senhor, provar que mesmo longe dos olhares humanos, nós continuamos sendo fiéis e sinceros a Deus. Continuamos amando Ele acima de todas as coisas. Então o fogo, ele tem esse poder de nos aprovar diante de Deus e diante dos homens. Amém? E o fogo também, ele purifica. Uma das funções do fogo é de purificar.
é de tirar todas as arestas e nos moldar de acordo com a vontade do Senhor. Porque às vezes, mesmo sem perceber, nós estamos dizendo com as nossas ações, talvez não com as nossas palavras, mas com as nossas ações, que eu sou, eu posso, eu tenho. E eu tenho orado nesses últimos dias e eu tenho dito para o Senhor: Deus, me faça ser mais parecida contigo. Sabe? Eu tenho orado e eu tenho dito para o Senhor: Senhor, me faça ser mais parecida com o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos reagindo a coisas que nós não precisávamos reagir. Às vezes nós estamos falando o que não éramos para falar. Às vezes nós estamos agindo quando não era para estarmos agindo, reagindo. E quando nós vemos Jesus ali na cruz, os soldados ali diziam para ele: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Mas Jesus desceu da cruz? Jesus desceu da cruz para provar para os soldados que ele era filho de Deus? Não. E quantas vezes nós estamos descendo da cruz? E quantas vezes nós estamos descendo da cruz para provar para outros que nós somos melhores, que nós somos isso, que nós somos aquilo? E a minha oração nesses últimos dias é: Senhor, me ajude a não descer da cruz. Me ajude a não descer da cruz e ser cada vez mais parecida contigo, a ser semelhante a ti, porque é isso que Deus quer de nós, sabe? E o fogo, ele tem essa função e ele vem nos ensinar que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, que tudo tem a ver com Ele. É por Ele e é para Ele todas as coisas. Amém? Amém. O fogo, ele tem essa função de nos modelar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o fogo, ele vem com a função também de nos alinhar novamente e nos trazer de volta ao propósito do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tomando caminhos que não é o caminho que o Senhor quis para nós. Às vezes nós estamos seguindo caminhos que não é o caminho que o Senhor preparou para nós. Às vezes nós estamos tomando direção que são direções que nos agradam, direções que tocam, que mexem com a gente, mas não é o que Deus planejou para nós. E o fogo, ele vem com essa função de recalcular a nossa rota e nos trazer de volta ao propósito original do Senhor para as nossas vidas. O fogo, ele tem esse poder de trazer-nos de volta ao centro da vontade do Senhor, de nos trazer de volta aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sabe? Porque quando nós, de conta própria, nós não conseguimos seguir a rota correta, o Senhor, ele usa muitas vezes o fogo para nos trazer de volta ao caminho que nós nunca deveríamos ter saído. E o fogo, ele tem esse poder de trazer esse alinhamento entre céus e terra. O fogo tem esse poder de trazer esse alinhamento que recalcula a nossa rota e nos traz de volta ao propósito do Senhor, aos planos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida, que por muitas vezes estamos seguindo caminhos opostos àquilo que Ele queria de nós. Amém? E eu tenho aprendido que o fogo não mata, o fogo nos promove. O fogo não mata, querido, o fogo nos promove. Os processos, eles são pavimentação para chegarmos ao propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? Os processos são pavimentação para chegarmos ao propósito de Deus na nossa vida. O fogo nos lapida para brilharmos ainda mais. O fogo faz com que nós cresçamos ainda mais. Você já viu quando você faz um bolo que você coloca ali fermento, mexe aquela massa? Ele só vai crescer e ganhar forma quando ele vai aonde? No fogo, né? Você fez uma massa ali, colocou os ovos, o leite, o açúcar, o trigo, bateu, mas ele não é uma comida ainda gostosa, um lanche gostoso para se comer. Mas aí quando você coloca ele no fogo, acontece uma transformação ali, né? E ele cresce e agora você vai poder comer, porque ele serve para um propósito. E o fogo, ele faz isso, ele nos faz crescer, ele nos dá volume, ele nos leva ao crescimento, ele nos faz brilhar. Então eu tenho aprendido em Deus que o
fogo, ele não nos mata, mas ele nos promove aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Amém? E o processo, irmãos, não é o fim. O fogo não é o fim. Amém? O fogo não é o fim. Só que é muito triste. E às vezes nós não conseguimos entender quando nós estamos passando pelo processo do fogo. Porque tem momentos que as coisas ficam tão difíceis. Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Porque tem hora que as coisas ficam tão difíceis que nós não conseguimos entender determinadas coisas. E tem lutas que nós passamos que o fogo parece que causa queimaduras de terceiro grau, né? A queimadura de primeiro grau só é um leve toquezinho, fica vermelho, né? A queimadura de segundo grau já é um pouquinho mais complicada, mas a queimadura de terceiro grau dói, cria bolhas, fere, machuca. E tem provas que nós passamos que parecem queimaduras de terceiro grau. Mas alguns homens e mulheres, eles passaram por esses processos na vida. Eles passaram por esses processos de fogo. Mas uma coisa nós aprendemos, que não foi o fim para eles. Amém? Não foi o fim para eles. A cova não foi o fim para Daniel. Amém? Amém. Golias não foi o fim para Davi. Amém? A caverna não foi o fim para Elias. As perdas não foi o fim para Jó. A cisterna não foi o fim para Jeremias. E a prisão não foi o fim para Paulo e Silas. Amém? Tudo isso que esses homens passaram foram um processo que levaram eles ao crescimento, que levaram eles ao amadurecimento, que levaram eles ao nível com Deus. Então, aquilo que muitas vezes nós achamos que veio para nos matar, que veio para nos abater, às vezes são propósitos de Deus para nos elevar a um novo nível dele. Aquilo que às vezes a gente acha que veio para nos matar, às vezes é Deus usando como escada para nos levar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, eu te diria: não fique prostrado nos seus processos de fogo. Não fique prostrado nos seus processos de dores. Entenda que Deus tem um projeto, tem um plano. E nesse plano não é para te matar, mas é para te deixar mais forte nele. Amém? Então eu sei que quando nós passamos por esses processos, tudo que nós queremos é nos isolar, é nos calar, é ficar no nosso cantinho quieto, né? Muitas vezes dizer pastor, me tira da escala, porque eu não quero pregar, eu não quero abrir um culto, eu não quero fazer nada por um tempo, porque está muito difícil para mim, então me deixa ficar aqui quietinha, me deixa ficar aqui quietinho, porque eu preciso desse tempo, porque eu não estou aguentando. Isso é natural do ser humano, querer se isolar em momentos mais difíceis da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando o Senhor teve um encontro com Ezequiel, o Senhor falou para ele: levanta-te e põe de pé. Quando o Senhor teve um encontro com Ezequiel, ele disse: levanta-te, põe de pé. Quando o Senhor teve um encontro com Elias, ele disse: sai da caverna. Porque Elias estava se escondendo em uma caverna pelos processos que ele estava passando. E aí tudo que ele queria era se isolar, porque ele estava com medo de morrer. Mas o Senhor aparece para ele e disse: olha, sai da caverna. Sai da caverna. Deus, Ele conhece as nossas crises. Amém? Deus, Ele conhece os momentos que nós passamos, que nós falamos assim: Senhor, me ajuda. Senhor, tá difícil, não tá aguentando, Senhor. Engraçado que Deus é muito maravilhoso, porque Ele nos conhece perfeitamente. Mesmo muitas vezes mimados como somos, Deus ainda tem muita paciência conosco. Mesmo mimados da forma que nós somos, Deus é um Pai que Ele nos ama, Ele nos entende, tem muita paciência conosco. Mas ainda que Ele entenda as nossas crises, de uma coisa eu tenho aprendido com Ele: que Ele não aceita que nós fiquemos prostrados. Ainda que Ele entenda as nossas crises, que Ele entenda tudo
Deus na Bíblia que Ele não aceita que nós fiquemos prostrados. Amém? Então a palavra nessa noite é: se levante, porque a sua história não acaba aqui. Você consegue crer nisso? Então se levante, porque a sua história não acaba aqui. Deus ainda continua escrevendo a sua história. Amém? Deus ainda continua escrevendo tudo aquilo que Ele sonhou para você. E é por isso que eu cantei essa canção, porque eu sei que ao cheiro das águas o Senhor vai trazer vida a tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava em estado, olha, inativo. O Senhor nessa noite está trazendo vida para os seus projetos, vida para os seus sonhos, vida para a tua vida que você acha que está sem vida. Não, mas ao cheiro das águas, Deus está movimentando esse lugar. Amém? Ao cheiro das águas, brota como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverás. Aleluia. Aleluia. Então não retroceda, meu irmão. Você enfrenta as suas maiores guerras quando você está prestes a receber o seu maior milagre. Todas as vezes que Deus está para nos dar algo grande, Ele vai nos permitir passar por alguns processos. Então não retroceda se você está nesse processo, porque eu tenho aprendido que Deus dá as maiores guerras aos maiores soldados. Esses dias tinha uma irmã que ela estava falando comigo algumas situações, e ela conversando, chorando, e a palavra que o Senhor mandou eu liberar para ela naquele momento era: Deus dá as maiores guerras aos maiores soldados. Deus dá as maiores guerras aos maiores soldados. Oh, desconfie de quem não passa nada. Desconfie de quem você pergunta, é tudo mil maravilha. Gente, nós somos seres humanos e nós passamos por lutas, nós passamos por provas, mas alguns Deus vai trazer de uma forma, moldar de uma forma, modelar de uma forma, até que chegue ao perfeito estado que Ele quer. Amém? Então eu tenho para te dizer, meu irmão, não retroceda, não pare, não desista agora. Deus continua escrevendo a tua história. Amém? Volte a crer nas promessas do Senhor, porque Deus continua escrevendo a tua história. É engraçado que quando o Senhor Ele se encontra com o Ezequiel e Ele pergunta para Ezequiel o que Ezequiel vê. Ezequiel olha e vê só um monte de ossos secos. E o Senhor começa a dizer para ele: Ezequiel, profetiza. Profetiza. Porque quando você profetizar, vai vir vidas. E quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que um exército de ossos se levantaram. Não existia vida ali, gente. Só era osso, só era morte. Mas através de uma palavra liberada, os ossos voltaram a reviver. Amém? Então, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a tua vida que tudo aquilo que estava morto volte a reviver nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque talvez nós entramos em um modo muito complicado quando, diante de tantas lutas, diante de tantas guerras que enfrentamos, nós costumamos a olhar e dizer: acabou, não tem mais jeito. Nossa, não tem mais jeito, não tem. Aí só vejo morte, aí não tem como ressuscitar. Mas o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite para liberar vida onde só havia morte, para liberar vida onde só havia caos, para liberar vida em nome de Jesus. Que aquilo que estava morto dentro de você, em você, volte a viver nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então não coloque um ponto final onde Deus continua escrevendo. Não coloque um ponto final onde Deus continua escrevendo. Talvez você chegou aqui e disse: Deus, basta, cansei, agora não tem mais jeito,
Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração naquela sexta-feira, quando eu falei, Deus, eu não consigo, eu tô lendo aqui, mas nada toca aqui, Senhor, nada toca. Mas a palavra que o Senhor liberou na minha vida naquela noite foi: ainda há esperança. Ainda há esperança. Então eu quero abençoar a sua vida também com essa palavra de esperança nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, que todas as dúvidas batam em retirada, que toda falta de fé bata em retirada. Ainda há esperança para a tua vida, para os teus sonhos, para os teus projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando Elias estava em depressão e aí ele pediu para si a morte, ele queria morrer, estava muito difícil. E ele falou assim: eu vou morrer, eu quero a morte, eu quero a morte. E o anjo encontra ele e diz: levanta-te, coma desse pão e bebe dessa água. Levanta-te, coma desse pão e beba dessa água. Sabe, o Senhor estava dizendo para ele: homem, levanta-te, levanta, para de ficar prostrado. Levanta, que ainda não é o tempo de parar. Levanta e continue a caminhar. Levanta e anda. Sabe, nessa noite o Senhor está com os seus rios, com as suas águas nessa noite, nos trazendo esperança novamente, para nos levantar, para nos fortalecer nessa noite, dizer para nós: a caminhada é grande, ainda não é o fim, tem muita história ainda para ser escrita. Aleluia! Então nessa noite o Senhor nos visita nessa noite com uma unção de esperança, uma unção de coragem, uma unção de forças para prosseguir, em nome de Jesus. Aleluia! Quem é o homem, irmãos? Quem é o homem para colocar um ponto final quando Deus ainda continua escrevendo a história? Quem é o homem para colocar um ponto final quando Deus ainda continua escrevendo a história? E às vezes nós temos um ditado por aí que diz: aonde o homem colocou um ponto final, Deus vai lá, transforma em vírgula e continua escrevendo ainda a história. Sabe, eu sei que o Senhor nessa noite está transformando todas as vírgulas da sua história e em ponto da sua história em vírgula e continuando escrevendo ela. O Senhor nessa noite nos pega como aquele anjo que falou para Elias, dizendo: levanta, come e bebe e anda. Sabe, o Senhor nessa noite está pegando nas nossas mãos e dizendo: ei, levanta porque eu ainda sou contigo. Levanta porque eu ainda sou contigo. Tenha bom ânimo, levanta, vai, levanta, resplandece. Ainda não chegou a hora de parar. Levanta em nome de Jesus e continue a caminhar. Aleluia, aleluia. Oh, talvez você chegou nessa noite aqui assim, sem esperança, mas o Senhor nessa noite está liberando uma palavra de vida sobre nós. Talvez não é uma palavra que vocês costumam ouvir de mim. Os meninos ficam brincando, zombando, dizendo que eu peguei o ministério do meu marido e gritando. Mas o Senhor nessa noite me trouxe com essa palavra calma, porque o que o Senhor quer fazer é a presença de nós. Amém? Então, ao cheiro das águas, muita coisa vai mudar nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu sei que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Aleluia. Aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer.
ainda tem esperança, que você